Cantares 8, 6 e 7. Cantares 8, do 6 ao 7. Esse papel que foi entregue para vocês, eu vou pedir para vocês esperarem, que a gente vai usar ele no final. Pode ser? Oito, 6 e 7. Podemos? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Durante essa semana, o Senhor tem me atravessado com esse sentimento e com essa imagem do noivo. E eu estava me perguntando se era algo que... Porque é uma linguagem muito comum, minha e dele. E se vocês me perguntassem o que fez eu me apaixonar pelo Senhor, foi o amor. Quando eu conheci Jesus, uma das facetas dele que mais me feriu foi o amor. Vocês já pararam para pensar sobre esse amor? Vocês já pararam para se sentirem amados pelo Senhor? Vocês já se sentiram livres para estar com o Senhor e ser como criança? Essa liberdade, irmãos, que a intimidade com o Senhor nos proporciona, é uma das coisas mais lindas de se relacionar com Ele. E eu percebo que o Senhor, Ele tem feito um movimento em nós. O Senhor tem falado sobre pertencer. Nós ouvimos a Tamara falando sobre você se conhecer e se encontrar no outro. E talvez hoje eu queira lembrar vocês do se conhecer e se encontrar no Senhor. E talvez fosse por isso que eu quisesse falar um pouco sobre a devoção. Porque a devoção é essa disponibilidade de você cultivar e guardar esse lugar com o Senhor. Então, eu queria hoje conversar com vocês e fazer algumas perguntas para que a gente pudesse lembrar quem Jesus é para nós. Lembrar por que nós amamos Jesus. Por que eu creio em Jesus. Por que você está aqui essa noite? Porque isso foi uma coisa que, vez ou outra, eu sempre faço com o Senhor. Eu sempre reviso a minha história com Ele. E existem algumas coisas que nunca mudam. Eu continuo amando Ele. Com tudo que é em mim, cara.
Eu não consigo resistir ao Senhor. Eu não consigo não declarar o meu amor por Ele. Eu não consigo não passar tempo só contemplando quem Ele é. Eu não consigo não deixá-lo me amar. Não deixá-lo me agraciar com quem Ele é. E por causa disso, talvez seja por isso que Ele nos chama para o outro. Mas existe um lugar anterior, irmãos, que precisa ser cultivado e guardado, que é a nossa relação com o Senhor. Então, escreva isso para você fazer essa semana. Jesus, por que eu te amo? Jesus, o que foi em você que me capturou, que me fez me render inteiramente a você? O que foi? Sabe, irmãos, talvez a gente veio a Jesus por muitos outros motivos que não foi Ele. E isso precisa ser ressignificado, porque o motivo tem que ser só Ele. Só quem Ele é. E por conta disso, esse versículo ele me veio em momentos de oração, em momentos de contemplação com Ele. Na verdade, também veio enquanto eu montava a palavra que em tese era para eu estar ministrando. E eu lembro de perguntar para o Senhor, tipo, Senhor, você quer que eu mude alguma coisa? Você quer que eu fale sobre outra coisa? Mas eu não sabia, tipo, é só um sentimento, gente. Não, vai ser só um sentimento aqui que eu vou estar compartilhando com vocês. E hoje, todas as canções, elas foram canções que nos chamavam para esse lugar de contemplação, esse lugar de relação com o Senhor. E nós terminamos falando de um futuro que, cara, consome o meu coração. Essa esperança de casar com Ele, isso mexe muito comigo, porque isso fala de um lugar em nós que o Senhor sempre quis. Eu não sei se vocês já pararam para pensar por que o Senhor ele escolheu essa linguagem para falar de uma relação com Ele. Nas muitas conversas com os irmãos, muitos já me ouviram falar sobre isso. E eu gosto muito de olhar para a vida com esse olhar. E foi algo que eu aprendi mesmo com os nossos pais. A enxergar códigos espirituais no nosso dia a dia, na nossa vivência, naquilo que está ao nosso redor, que nos cerca, as nossas relações. E um dos fundamentos dessa comunidade santa, da nossa movimentação, sempre foi a relação. Deus é relação. Isso é quem Ele é. E juntando um pouco com aquilo que Ele tem nos apontado, é muito importante, irmãos, que seja a partir desse lugar com Ele que a gente desenvolva a nossa relação com o outro. Porque é nesse lugar, pensando sobre a nossa vocação, aqueles que ainda estão buscando no Senhor, aqueles que ainda estão perguntando para Ele. É nesse lugar de escutativa do Senhor que Ele nos faz nos encontrar. A nossa identidade é afirmada. É nesse lugar, no secreto, irmãos, que Ele fala ao nosso coração. E também é nesse lugar que Ele nos empodera, que Ele nos reparte aquilo que nós podemos estar entregando ao outro. Então, essa dinâmica da espiritualidade, ela é muito real.
E nós temos vivido isso esses dias. É esse movimento de ir até o Senhor e de ir até o outro. Isso é muito, muito necessário. Mas a gente não pode cair no erro de querer servir o outro, de ir até o outro, se não for a partir desse lugar de devoção e amor ao Senhor. Porque muito provavelmente você vai estar fazendo isso a partir de si mesmo. E isso o Senhor não recebe, porque Ele só recebe aquilo que vem dEle. Então isso não constrói nada. E esse movimento que o Senhor tem feito conosco tem me mostrado uma beleza, de enxergar mesmo o Senhor como esse que tem nos ensinado a cultivar esse lugar nele e de derramar isso no outro. Então, hoje, o meu desejo mesmo é de lembrá-los desse lugar, irmãos. Lembrá-los de se voltar para o Senhor e fazer desse lugar com Ele um lugar de permanência e de constância. Porque no fim de tudo, há essa esperança a qual nós estávamos cantando sobre, Senhor, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Tudo isso que nós fazemos está apontando para esse lugar, para esse momento de consumação. Porque se o Senhor deseja se casar conosco, isso fala sobre um tipo de intimidade muito profunda. Fala de um conhecer muito profundo dele. E, cara, isso me pega demais. Isso me faz pensar sobre uma relação com o Senhor que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de provar, sabe? Na inteireza que é esse conhecer tão íntimo, esse conhecer tão profundo, que é meio que simbolizado pelo casamento, né? Nós sabemos que o casamento é a relação mais íntima que a gente vai ter com alguém. E isso aponta para o tipo de relação que o Senhor deseja ter conosco. E eu sei que talvez isso ofenda a mente de muitos homens, mas eu oro para que o Senhor, Ele ressignifique isso para vocês, irmãos. Para nós mulheres é mais fácil, né? Ver o Senhor como o nosso noivo e o nosso amado. Mas é para todos, irmãos. E por causa disso, nós estamos nesse movimento de construir uma família para o Senhor. Essa cidade invisível que está sendo construída através da nossa relação com Ele e com a relação dos nossos irmãos. Amém? E antes de a gente ir para esse negocinho aí, que eu dei para vocês, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou pedir para que vocês façam votos de amor com o Senhor hoje. Renovem os seus votos de amor com o Senhor hoje. E por isso o papel e a caneta, porque eu quero que vocês escrevam. Eu quero que vocês parem, eu quero que vocês pensem no Senhor e declarem a Ele o amor, o anseio. E seja sincero, irmão. Seja sincero. Se você não sente, diga que não sente. Se você não tem nada para falar, fale, Senhor, não tenho nada, mas eu gostaria. Porque essa sinceridade para o Senhor é o que faz Ele vir, irmãos. Não precisa de performance diante do nosso Deus. Ele nos vê no mais íntimo. Então, seja sincero com você mesmo. Seja sincero com o Senhor. E, enfim. Então, para não ficar tão solto o que eu estou falando, porque realmente está bem solto, eu vou só usar uma figura de ilustração. Uma questão mais instrutiva mesmo, que a gente recebeu e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Então tá. Então, retomando aqui só para fechar. Jesus é o nosso noivo, nós somos a sua noiva. E nós precisamos ter esse lugar secreto com Ele, esse quarto fechado, onde a gente se encontra com Ele. E é nesse lugar
aonde a gente recebe a nossa identidade. E é a partir desse lugar que a gente reparte aquilo que a gente recebe dele. Amém? E por que fazemos isso? Porque nós queremos, porque somos igreja. E também porque nós desejamos o casamento. Nós desejamos que o nosso noivo retorne. E para que ele venha, existem algumas coisas que nós precisamos preparar e entregar a ele. Amém? Nós podemos fazer essas coisas sem cultivar e guardar o secreto? Por que que nós não podemos? Cadê os meus alunos? Respondam. Por que que não podemos trabalhar para o Senhor sem cultivar e guardar o secreto? Porque vai vir a partir de nós. E o Senhor não recebe nada que venha dos nossos próprios esforços. Precisa vir a partir daquilo que recebemos de Cristo em nós, na medida em que nós estamos cultivando e guardando esse lugar com Ele. Tudo bem? O Senhor deseja o nosso amor, irmãos. Ele deseja ser correspondido. A Chaveirinho não está aqui, mas ela tem uma frase maravilhosa, que é bem assim: não existe ninguém que entende de amor não correspondido como o nosso Deus. Reflita, reflita. Então vamos corresponder, irmãos, ao amor do nosso Deus, por favor. Não existe ninguém que entenda sobre amor não correspondido como o nosso Deus. É só você parar. E, de fato, gente, faça isso durante a semana. Para pensar sobre o que Deus fez por causa do amor que Ele sente por nós. Contemple isso no seu secreto com o Senhor. Por favor, façam isso. Tá. Vou usar um texto aqui de Levítico, que fala bem assim. Levítico 6, 10, 13. Vou ser bem sucinta, tá? Levítico 6, 10 ao 13. Pela manhã, fica aí a dica, hein? Pela manhã, depois que o sacerdote do serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas. Quem gosta de grifar, grifa aí. Pela manhã e limpará as cinzas. E quem está escrevendo pode destacar esses duas frases. Limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Pode grifar também. Colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará, grifa o acrescentará, mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo arderá, grifa aí, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Irmãos, tudo no Antigo Testamento, ele é uma sombra de muitas coisas. Porque o nosso Deus, ele é muito, muito criativo. E esse ano, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a perguntar para o Senhor algumas coisas. E Ele começou a me mostrar que isso era como se fossem lembretes. Eram rituais mesmo repetitivos, que era para eles lembrarem de algo que o Senhor traria lá na frente em Jesus. E isso seria preenchido de significado. Então, o tabernáculo, ele é uma mensagem simbólica e transitória que aponta para uma realidade definitiva. Então, leiam o Antigo Testamento com essa chave, de que tudo que está ali é uma linguagem simbólica que representa algo que em Cristo vai ser preenchido e ampliado de significado, beleza? Beleza, gente? Vamos lá, galera. O tabernáculo, ele, quem não sabe, vai ser um pouco mais difícil, mas ele era cheio de coisas, ele era cheio de detalhes, cheio de coisas muito minuciosas.
Mas esses microsímbolos que haviam na forma como ele foi construído, eles não devem ser olhados de forma literal, e sim decodificado. Porque nesse texto aqui que eu estou trazendo para vocês, esse tabernáculo ele vai ser uma figura de espiritualidade que nos seria desvendada por meio de Cristo. Vamos pensar rapidamente sobre isso para eu não me prolongar. Então, hoje, quem seria o nosso sacerdote? Eita, que vocês estão demorando, galera. Bora lá. Quem seria o nosso sumo sacerdote hoje? Cristo. Então, em Hebreus 6, do 11 ao 28, quem quiser anotar para ler com calma depois. É muito bonito esse texto, eu não vou ler ele todo. Mas eu vou dar ênfase aqui no 16. Jesus se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. O que isso significa, irmãos? Que Jesus será sacerdote para sempre. Então, não é só por um período, como antigamente, né? Geração em geração, não. Não, ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Para sempre. E ali, nessa dinâmica da figura que a gente está usando, ele vai falar sobre Cristo, enquanto sendo esse santuário, a saber lá o tabernáculo, e nós, em Cristo, compondo esse santuário. Então, imagina que Cristo, ele representa aquele ambiente e todas aquelas coisas que tem ali seria a nossa relação com ele. A nossa relação decora esse ambiente com o Senhor. Ficou fácil de entender? Compreender? Então, assim, esse decorar na relação com o Senhor são muitas coisas. Muitas coisas. Então, aquela adoração transitória no santuário, no Antigo Testamento, apronta para uma adoração eterna a Deus, agora sendo conduzida por Jesus. E aquela adoração, que tinha um tempo, um modo e tudo mais, ela foi ressignificada em Jesus. Como que é essa adoração hoje? Mulher samaritana, todo tempo, em qualquer lugar, nós podemos estar adorando o Senhor. Então, o Espírito foi derramado sobre nós. Então, esse lugar na relação com o Senhor, ele é eterno, tipo, a todo tempo, não tem um lugar, não tem... Ele é, simplesmente é. Temos livre acesso ao Senhor, por causa que o véu se rasgou, o caminho se abriu, e nós temos pleno acesso ao Senhor por meio do seu Espírito. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós e permite que nós nos acheguemos a Deus. Amém? Então, quando Deus ele olha para nós, quem que ele vê? Amém. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, esse trabalho que aquele cara está fazendo ali, ele vai ser chamado aqui como devoção. Então, a gente vai falar rapidamente o que ele fez e o que a gente deveria fazer em tese, todos nós, enquanto estamos aqui cultivando e guardando essa relação. Então, esse trabalho do sacerdote, ele tinha o zelo de manter aceso aquele altar. E existe um trabalho a ser feito cotidianamente para manter essa chama acesa. E aí eu nomeei isso como devoção. Então, ele tinha algumas tarefas. Se vocês olharem para o texto, vocês vão conseguir perceber que ele tinha a tarefa de remover aquilo que impedia o fogo de arder, e ele tinha a tarefa de trazer uma manutenção àquele fogo, aquele altar. Então, ele tinha a tarefa de remover o que impedia e de dar uma manutenção que pudesse favorecer que aquele fogo continuasse ardendo, certo? Ok. Então, o limpar as cinzas. O que seria esse limpar as cinzas? Eu coloquei 2 pontos para a gente pensar sobre isso, e vocês podem pensar durante a semana e nomear essas coisas. Cinzas eram tiradas diariamente. O que são as cinzas, de forma literal, são lenhas que se consumiram completamente. Mas, de forma figurada, a gente pode pensar que essas cinzas são pecados ou uma espiritualidade baseada em experiências passadas. Tudo bem? Então, as cinzas podem ser pecados ou experiências passadas com o Senhor. E o que nós temos que fazer com elas? Removê-las. E por que nós fazemos isso? Porque elas impedem de que o fogo mantenha aceso. Eu não preciso abrir muito, né, gente? Por que o pecado impede que a... E por que... Agora, as experiências passadas eu vou só falar para ficar um pouco mais claro.
A gente pode ver as experiências passadas que a gente teve com Deus como algo que serviu para aquele momento, que serviu para ontem, mas para hoje não. E isso significa que o nosso Deus é um Deus de novidade, irmãos. Então, nós não devemos nos apoiar em experiências que tivemos passadas com o Senhor e não desfrutar do que Ele tem para nos dar hoje. Isso é uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo. Tipo, Nina, existem coisas em mim que você precisa experimentar. Existem coisas novas que eu quero fazer você experimentar em mim. Porque, tendo em mente que o nosso Deus é uma fonte inesgotável, quer dizer, então, que todo dia Ele pode nos dar algo novo? Vocês creem nisso? Vocês querem isso? E o que a gente precisa fazer? Aí, agora sim, gente, vamos lá. Enfim, a devoção, ela não se mantém só com experiências passadas. Ela não pode se tornar um tipo de esconderijo para a gente, para legitimar aquilo que a gente não está vivendo no Senhor hoje, ou que a gente não vive de novidade nele. Ok. Gente, é muito natural. Você não vai buscar Deus porque você quer algo novo. É porque simplesmente você ama Ele e simplesmente Ele te dá algo. É uma coisa assim muito engraçada. Acontece. Enfim. A devoção, ela precisa ser mantida hoje. Então, todos os dias nós precisamos estar cultivando esse lugar para que novas experiências sejam compartilhadas conosco na nossa relação com o Senhor. Tudo bem? Então, outro ponto seria... Pode falar, Divino. Tá. Irmãos, a devoção, ela vai se desdobrar em muitas coisas. Não confundam devoção com o tempo que você pega a Bíblia, lê e tararará, amém. Não. A devoção é tudo... É porque a gente vai entrar nisso aí, amiga, que é a questão de acrescentar a lenha. Mas, assim, spoiler. Eu vou chegar lá, pera. Tá. E, então, quais são os inimigos da sua devoção? Pergunta devocional, escreva aí. Quais são os inimigos da sua devoção? O que te impede de ter uma devoção genuína hoje? Beleza? Às vezes, o que nos falta é uma intencionalidade, viver de forma propositiva. Poderia dar vários exemplos, vou citar apenas 3. Uso indiscriminado do celular. Inconstância nas disciplinas espirituais. Estabelecer limites e prioridades. Vocês precisam encontrar estratégias de se perceber e saber aquilo que te impede de cultivar a sua relação com o Senhor. Então, por isso que eu falei, pensem quais são os inimigos da sua devoção. Para pensar, para analisar o seu dia, para ver o que você está fazendo, que poderia estar sendo um tempo tirado para estar com o Senhor, contemplando, amando, orando e tudo mais. Tudo bem, irmãos? Tem uma prática que nós fazemos entre os jovens, que é prestar conta do nosso tempo com o Senhor. Se a gente não consegue naquele dia ter o nosso tempo com o Senhor, a gente vai lá bem bonitinho e fala, olha, hoje eu não consegui, quero pedir perdão por isso. Porque a gente entende que é necessário ter isso. E também a gente estabelece limites. Eu, por exemplo, coloquei limite de tela no meu celular, porque eu percebi que eu gastava muito tempo em coisas que não era necessário. E comecei a substituir isso por momentos com o Senhor. Então, você pode encontrar estratégias que vão te ajudar a remir o seu tempo. Tudo bem? E você governar sobre o tempo e não deixar o tempo governar vocês, ok? Porque filhos que são sóbrios são filhos constantes. Tudo bem? Filhos sóbrios são filhos constantes. Então, seja duro com você mesmo, irmão. Seja sincero. Analise o seu modo de viver e seja intencional. Tá. Por quê? Agora, essa aqui é uma coisa que eu coloquei para a gente pensar. O que nós fazemos com a nossa vida de devoção hoje é a distância que estamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Por quê? Lembra que eu falei que é nesse lugar que o Senhor revela quem nós somos? Então, se eu não tenho esse lugar, muito provavelmente eu não vou viver aquilo que o Senhor disse que eu sou e o que Ele me chamou para ser. Entende, irmãos? Então, nós precisamos levar a edificação da igreja de forma séria. Se você tem uma medida de graça do Senhor sobre a sua vida, e todos têm, vocês precisam se dedicar ao Senhor por amor e não por obrigação, porque você ama Ele, quer dar a Ele aquilo que Ele deseja, você vai buscar isso, e Ele vai dar a você a sua medida, e você vai fluir com graça e amor nisso, e leveza.
Tudo bem? Então, vamos encurtar essa distância. E aí vem o alimentar, que é dar a manutenção a esse lugar de devoção. Então, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Então, essa devoção, ela é contínua e não se apaga. E aí vem uma coisa muito legal, que sem devoção, nós não temos a presença do Senhor. Por quê? Quando a gente olha para os textos do Antigo Testamento, a glória do Senhor, ela era condicionada ao fogo aceso naquele lugar. Então, o que isso significa? Que se eu não cultivo, se eu não tenho essa chama ardendo continuamente, eu não vou ter a presença do meu amado. Eu não vou ter a glória dele em mim. Porque é necessário manter esse lugar para que ele venha e descanse sobre nós. Então, se não temos devoção, nós não temos a presença do Senhor. Não temos devoção, não temos presença. Se temos devoção, temos a presença. É uma consequência. E aí, eu já vou finalizar, porque já está do 8h27, mas o Divino falou. Então, o que é a devoção? Para a gente, em rápidas palavras, ela não se resume só a um específico momento que você tem. A sua devoção com o Senhor é a sua relação com Ele, que envolve também todas as disciplinas espirituais. E nisso vai entrar disciplina de submissão, de estudo, de confissão, de meditação, de oração, de jejum. Todas essas disciplinas compõem o nosso, afiam o nosso homem interior para estar desenvolvendo essa relação com o Senhor. Sendo, ao meu ver, a oração uma das principais formas de você cultivar e guardar esse lugar com o Senhor. E aí, quem tiver interesse, eu posso dar a vocês esses materiais explicando o que é cada uma. Porque existem várias formas de você fazer isso é muito legal, e você consegue explorar muito a sua relação com o Senhor. Então, é um exercício mesmo diário, que você pode um dia orar a palavra, um dia escolher um versículo e ficar ali meditando ele, conversando com o Senhor. Enfim, gente, tem muitas coisas. E a gente pode ir depois falando sobre isso. Mas, novamente, o que eu queria finalizar com vocês é pensando sobre isso. Porque o meu maior desejo essa noite era nos lembrar de quem nós somos. E Tameon, ele não é o nome da nossa denominação. Ele é a nossa identidade. Ele é a nossa essência. Ser Tameon é o que nós somos. Nina, o que é Tameon? Respondam, por favor. Nossa identidade, sim. Mas para quem não sabe o que significa Tameon, porque tem galera aqui que não conhece, é o lugar secreto. Então, sim. E isso, Mateus 6,6. É o nosso lugar secreto. E isso significa que são pessoas que amam estar ali em secreto com o Senhor. Essa é a nossa identidade. Então, nós não podemos esquecer disso. Porque para que o Senhor ele faça o que Ele deseja, irmãos, esse lugar em nós tem que estar muito bem cultivado e guardado. Tudo bem? Então, gente, a gente está junto nessa. A gente pode se ajudar. Encontrem estratégias de se afiarem nisso. E de tentarem ser mais propositivos e intencionais. Tudo bem? Então, para finalizar, eu queria só colocar aqui características do encontro eu-tu. Porque nisso tudo eu queria fazer um link entre você pertencer ao Senhor e você pertencer ao outro. Beleza? São 4 características. Para quem não sabe o que é o encontro eu-tu, é aquele encontro de inteireza com o Senhor, onde Ele acolhe quem você é completamente e você acolhe completamente quem Ele é. E isso também se dá na sua relação com o irmão. Por quê, Nina? Porque nós temos o mesmo Espírito. Isso só é possível, irmãos, só é possível você ter comunhão com o irmão se for por meio do Espírito. Tudo bem, gente?
Só é possível nós termos relação com Deus por causa do Espírito. Isso era uma outra coisa que eu queria falar, mas eu não vou, porque já está muito tarde, sobre o Espírito Santo. E como ele tem me feito ver ele de uma forma muito diferente. E desfrutado de uma graça muito diferente. Então, gravem isso. É por meio do Espírito que nós desfrutamos das duas comunhões. Comunhão. Não sei, qual é o plural de comunhão? Comunhões. Isso aí. Então, primeira característica. Você não marca um encontro. Ele de repente acontece. Tudo bem? O único lugar que o Senhor disse que nos encontraria é onde? No Tameon. Então, entra no teu secreto, fecha a porta e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse, eu acho isso muito interessante. Esse é o lugar que ele fala que quando a gente vai, ele vai nos encontrar. Mas, com o outro, você não marca. Ele simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Segunda característica dos encontros no Espírito. Ele gera em nós, sempre que nós temos um encontro com o Senhor ou com o outro no Espírito, gera marcas indeléveis em nós. Marcas permanentes, marcas eternas. Você nunca sai o mesmo desse encontro. Seja com o Senhor, seja com o seu irmão. Se for no Espírito, você não sai da mesma forma. É gerado uma marca em você. Porque o maior interessado em nos aperfeiçoar continuamente é quem? O próprio Espírito. Tudo bem? Então, outra característica, esse encontro sempre acaba. Ele sempre tem um fim. Infelizmente. Porque nós não estamos na eternidade ainda. Na eternidade é quando nós vamos provar desse encontro para sempre. Ele não vai ter fim. Então vai ser um encontro entre nós e o nosso amado e nós e o outro para sempre. Estaremos sempre nesse encontro. E a quarta característica é: eu sempre tenho que desejar esse encontro. Eu sempre tenho que estar disponível, eu sempre tenho que ter esse anseio para que ele aconteça. Ainda que não seja marcado, você tem que estar o tempo todo procurando. Eu quero esse encontro com o meu Senhor. Eu quero esse encontro com o meu irmão. Tudo bem? Então, o nosso Deus, ele está disponível a todo tempo. Amém? Então, o nosso Deus, ele fala, tudo bem? Nós só temos que estar dispostos a ouvir. Temos que estar dispostos a sempre cultivar esse lugar com ele. Seja o tempo que você tiver, irmão, sem peso. Sério, se você tiver apenas 15 minutos, seja 15 minutos intenso com o Senhor. 15 minutos é o bastante para o Senhor mudar a sua história. Mudar a sua vida. Mas seja intencional e tenha fome pelo Senhor. Tenha desejo por Ele. Vença a si mesmo, tudo bem? Então, remova as cinzas. Remova as cinzas desse altar. Traga novas lenhas para poder queimar. Para manter acesa essa chama de devoção, de amor ao Senhor. Peça que o Espírito Santo traga a você. Que Ele nomeie isso junto com você. E se arrependa. E fala: não, Senhor, agora eu quero, vou deixar isso e vou tomar uma nova postura. Uma coisa que eu fazia muito quando eu era menina, e eu faço até hoje, era sempre entregar aquilo que eu via de incoerente em mim ao Senhor e pedir que Ele me desse a verdade dEle no lugar. Isso é um exercício que eu faço até hoje, irmãos. Quando eu percebo algo em mim, eu falo: Senhor, que não é bom, eu falo: Senhor, eu te entrego. E me dê, por favor, a tua verdade. Eu nomeio, né, o que for. E isso é fé, gente. A fé nos habilita a se empoderar das verdades do Senhor, a viver uma vida de fato, onde o Espírito Santo ele pode, tem liberdade para poder fazer. Porque no fim das contas, quem gera o desejo em nós de amar e ouvir o Senhor é Ele mesmo.